historicamente, no Brasil e no mundo, os corpos negros, que são construídos como inimigos, como corpos que não são os humanos, né? Então, esse diálogo que eu tive com a Lúcia Xavier me fez, né, cada vez mais, enquanto uma pessoa branca, ficar convencido, né, da centralidade, da importância do debate, do enfrentamento ao racismo e também da questão da branquitude, né, dos privilégios da branquitude. Né? É importante para a iniciativa Direito Mesmo à Justiça Racial a gente fazer um marcador que é guerra às drogas é guerra aos negros. Não existe outra hipótese. A gente, na iniciativa, a gente vem fazendo um processo de monitoramento de operações policiais e o alvo dessas operações policiais, a partir de um discurso da dita guerra às drogas, é que vamos realizar operações policiais para apreender drogas e para apreender armas. Só que quando a gente vai ver as quantidades, né, de armas que são apreendidas e sobretudo de drogas, são quantidades pequenas, né? Ou seja, o que mais uma vez reforça que isso é uma justificativa do Estado para matar a população negra. Não tem outra explicação. Para a gente, esse debate de guerra às drogas é um debate que a gente precisa fazer desse enfrentamento ao racismo, porque esse é o alvo, são esses corpos alvos. Na Baixada Fluminense isso se potencializa com a presença das milícias e de outros grupos disputando esses territórios. Para justificar muitos tipos de violações de direitos. Mas nesse momento a gente tem a Ucrânia e a Rússia. Porém existem outras guerras acontecendo no Afeganistão, guerras acontecendo na Palestina, guerra acontecendo na Nigéria, Boko Haram fazendo um monte de coisa em um monte de lugar. Então tem muitas coisas acontecendo, muitos tipos de guerra acontecendo com números altíssimos de morte, mas não tem tanta evidência porque não acontece com quem colonizou o mundo, acontece com os colonizados. Então essas guerras ficam ocultas. O que a gente vivencia é extremamente violento, é um absurdo. Os armamentos que a gente vê na mão de pessoas, seja do Estado ou não do Estado, são armamentos que matam muitas outras pessoas. O Caveirão é um símbolo muito grande do quanto que a gente está em perigo constante. Se a gente não criar mecanismos, metodologias para preservar nossas vidas, elas vão ser dizimadas como já estão sendo. O que a gente está lutando para acontecer no Brasil é a redução de mortalidade de pessoas. É fazer com que pessoas morram menos. É fazer com que as pessoas que estão tendo uso problemático de crack morram menos por conta de todas as violências que acontecem. Essa juventude que tem morrido, né, diariamente, não morrido de causas naturais, né, tem morrido por conta de todo esse projeto do Estado para fazer com que essas vidas sejam encerradas, porque essas vidas elas valem muito menos, então encerrá-las é um projeto, porque encerrando elas a gente controla ela. O Brasil tem controle de natalidade. Quando fala sobre controle de natalidade na escola e a gente remete à China, a gente desconsidera que aqui não tem uma guerra, aqui tem controle de natalidade. E é essa a complexidade do racismo do Brasil. E é essa revolta que dá ver a branquitude se beneficiando dessa complexidade e não se posicionando, os conscientes, os ditos aliados, não se posicionando para fazer com que isso de alguma maneira reduza. Efetivamente, não dá mais para estar num lugar simbólico e representativo. A participação da branquitude é efetiva, porque é muito efetiva para gerar o mal. Tem que ser efetiva para reduzir o mal que é gerado por ela mesma. Se a gente for pensar o que essa branquitude vem construindo, né, como soluções, é uma epistemologia, né, centrada, né, num processo muito cristão, né, muito patriarcal, cis heteronormativo, e essas soluções criadas por essa branquitude não dão conta e não vão dar conta da complexidade, né, com relação ao debate de drogas na Baixada Fluminense, no Brasil e no mundo, né? Quando eles constroem essa epistemologia de guerra às drogas, uma epistemologia até do campo mais progressista, de pensar determinadas estratégias para proteger a vida desses negros, ou seja, isso não dá conta. As pessoas pretas, elas não são formadas em racismo, sabe? Elas são
violentadas pelo racismo e falam sobre essa violência para que essa violência pare. Só que essa violência vai parar quando as pessoas brancas entenderem que elas são as geradoras e as beneficiadas pela geração da violência que o racismo causa nas pessoas pretas nesse país há tantos séculos. Existe um processo histórico e tem explicações históricas sobre isso. Uma delas é um processo de desumanização. Você tem uma população imensa de milhões de pessoas que chegaram ao Brasil especialmente, mas não só, para o trabalho escravizado. E aí essa população depois ela não é reparada e é jogada nas cidades. E aí você precisa controlar essa população e isso vai gerando determinadas estratégias. Entre elas as leis de justiça criminal, leis de segurança pública, enfim. Esse processo de desumanização que deixa a maior parte da população, a população negra ou a população não branca, fora do trabalho, por exemplo, do trabalho assalariado ou fora do lugar com condições de moradia, esse processo de embranquecimento ou de tentativa de embranquecimento, ele é pensado por algumas pessoas, por alguns, vamos dizer assim, por um outro grupo. É aí que entra a branquitude. A branquitude, com fins de manter os seus privilégios, suas propriedades, ela produz uma série de estereótipos, não só as próprias leis, mas estereótipos, ideologias, processos políticos, históricos. Então, pensar em encarceramento seletivo em massa, porque também tem essa questão, né? Marcar que é um encarceramento de pessoas não brancas, especialmente, em particular as pessoas negras, não é um encarceramento em massa por si só. Então a gente não tem acesso a uma saúde digna, a gente não tem acesso a um transporte, a um lazer, a um espaço de segurança para a gente circular na cidade. Então todos esses aspectos sociais afetam diretamente essa família, a gente. Então várias pessoas que eu conheço, que é da minha família, que tem esse lugar do uso da droga, fazem esse uso da droga para uma solução de um problema social e que a gente não dá conta. Então muitas vezes essas pessoas vão para as ruas, a gente recolhe e volta para casa. E a família, os mais velhos, ficam nesse lugar. Não, tem que ter um lugar para cuidar. E é muito no lugar do uso da droga como um lugar de doença. Então, se você tem uma doença, você vai para onde? Você vai ser recolhido e vão cuidar desse lugar da doença. Vamos acabar com esse sintoma. E não dá conta. Então, assim, na Baixada Fluminense, a gente tem os CAPs, que são maravilhosos. São os Centros de Referência e de Apoio. Mas não dá conta, está sucateado. Então, a gente não tem um atendimento 24 horas. Se caso um parente meu surte e vá para a rua, a gente não tem uma ajuda para recolher e buscar, né, de ter essa primeira análise, acompanhamento de 24 horas. Então, acaba que muitas pessoas, e aí eu falo de uma forma geral, não condizendo só com a minha família, que passa por isso, mas com a comunidade em Belford Roxo, em Caxias, nessas regiões que a minha família circula e vive, a única solução, às vezes, não a única, mas uma das soluções que essas famílias pobres negras procuram são os centros terapêuticos, são os lugares terapêuticos, as comunidades terapêuticas. E essas comunidades, a maioria em si, tem a questão da religião muito forte. E a religião e a abstinência, de novo. E em alguns lugares, você percebe que isso não é a solução, que essa pessoa fica ali, e aí fica abstinência, fica dependente daquele lugar e, de novo, quando sai de novo para o uso abusivo de droga. Eu acho que o debate da política de drogas dentro da saúde ele é super complexo porque você parte do proibicionismo. Então, o fato de que a gente não pode falar abertamente ou mesmo estudar cientificamente as causas das drogas e o que as compõe, os efeitos, inclusive os medicinais, isso já dificulta o início do debate sobre como que a gente relaciona o uso de drogas e a saúde pública. Então, acho que o primeiro ponto é o proibicionismo, impede a gente de avançar nesse tema, inclusive de colher frutos positivos do que as drogas têm a trazer, como é o caso, por exemplo, da cannabis medicinal, que já está aprovado em vários lugares do mundo, o uso em relação a crianças com epilepsia refratária, idosos, pessoas com câncer. Então, acho que a primeira questão é que a gente precisa acabar com o proibicionismo para poder avançar nessa temática. Depois tem todo um preconceito que foi construído nos últimos 50 anos de guerra às drogas, em relação ao usuário, né? Aquela pessoa que faz o uso de uma substância e que se separa, então, quem faz o uso de uma substância legal com o uso de uma substância ilegal,
que é o caso, por exemplo, se a gente comparar álcool com cocaína ou maconha, né, e cigarro. Então, são todas drogas, todas fazem efeito sobre o corpo, mas umas são regulamentadas e outras não, e isso separa, então, os usuários e o cuidado que se tem em relação a esses usuários. A gente precisa, eu acho que, entender que o uso abusivo ele precisa ser cuidado a partir da saúde, não da segurança pública. Quando você criminaliza uma substância e não outras, você torna um conjunto de pessoas, então, né, criminosos, e aí você não cuida delas naquilo que elas precisam ter de acesso à saúde e etc. E aí depois eu acho que tem a própria questão do SUS, né, de como o sistema de saúde está montado para dar conta das problemáticas que incorrem no uso de uma substância. Então, a redução de danos é uma prática, né, que vem muito a partir de outras perspectivas e atualmente, né, onde eu trabalho, que é na Maré, tem um debate sobre a redução de danos pensando o território favelado, quer dizer, quando que você fala sobre promoção à saúde em uma região que você não tem saneamento básico, que você tem incursões policiais constantemente que colocam as pessoas em risco e que produzem um risco de saúde mental, porque essas pessoas estão adoecidas, elas passam por traumas cotidianos. Eu acho que tem uma questão de como é que a gente aprofunda o debate da redução de danos pensando territórios de favela e territórios de periferia. Como que você pensa a promoção da saúde a partir dos determinantes sociais que estão ali colocados e que realmente exige maior dedicação da política pública e maior investimento, porque normalmente a gente faz o contrário. As regiões que são mais abastadas são aquelas que têm melhores equipamentos de saúde, de educação, maior investimento, mas exatamente deveria ser o oposto, né? Aquelas regiões onde você tem os maiores índices de certas doenças ou de certas problemáticas deveriam ser aquelas com maior investimento. E eu acho que, assim, por último, a construção dessa mudança, sem dúvida nenhuma, tem que ser feita de dentro para fora, quer dizer, as pessoas que vivem nesses territórios, que trabalham nesses territórios, que trabalham com essa temática, ou mesmo os sujeitos, né, que vão receber essa ação, então os jovens, as pessoas que fazem uso abusivo de drogas, a população que está em situação de rua, que faz também, né, que moram nas cracolândias, são as pessoas que têm que fazer parte do processo de construção de uma outra política, porque senão a gente continua na mesma lógica onde pessoas que não vivem a realidade constroem resposta para aquelas pessoas que vivem a realidade. A droga para muitas pessoas é a solução e não o problema. De Carhartt, que é um preço muito alto, que é uma referência para mim. Por exemplo, quando um jovem de rua faz uso de cola, ou thinner, ou como todo mundo diz, loló, o efeito que dá no corpo automaticamente tira a sensação de sofrimento, porque você perde a noção de realidade, você perde a sensação de temperatura, você perde a sensação de dor. E o tempo passa mais rápido. Tudo que uma pessoa, uma criança precisa, quando a gente está falando de uma pessoa que está 3 horas da manhã, sem ter o que comer, e sozinho, na Central do Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro. E quando a gente traz essa lógica para a periferia, digamos assim, da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, nós temos uns serviços que funcionam na política, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que já é especializado, só que são sucateados. E a gente está dizendo sobre uma política que funcionaria, mas que não consegue chegar a todas as pessoas. E como a gente provoca sobre a centralidade do usuário, é dizer o que esse usuário tem a dizer sobre a vida dele que pode propiciar esse adoecimento. E a gente não tem esse tempo, ou muitos não querem ouvir. Porque é difícil ouvir, né? Quando o cara fala, olha, eu sou um paciente que eu acho que as pessoas estão atrás de mim porque eu fui escravizado. Aí o cara fala, é mentira, você não foi escravizado. Aí tu descobre a história do cara, ele estava numa comunidade terapêutica em Belfort Roxo, preso durante 3 anos fazendo trabalho forçado. E isso em 2021. Então ele foi escravizado. E como essa loucura vai sendo construída a partir disso, a gente tem que dar lugar a isso. Porque hoje ainda, o local para a pessoa preta e periférica dentro da saúde, e principalmente da saúde mental, e que faz uso de álcool e drogas, são poucos caminhos que sobram. Ou é a morte pela via da polícia, da militarização, ou é a prisão, e também os manicômios e comunidades terapêuticas, ou é o adoecimento mental e também o suicídio. Que é os maiores taxas que a gente tem são nas populações pobres, que esse dado não é amostrado, porque não chega a esses dados. Então a complexidade como a gente vai trazer essa centralidade, entendendo que a complexidade das pessoas é muito mais do que eles conseguem dizer diariamente. Sinto essa fala da minha mãe muito presente, dessa abstinência, e que a gente pobre, negro, a gente não tem o direito de errar.
Então, a gente foi criado nesse lugar, não tem direito de errar. Se você chegar ao uso abusivo de drogas, chegar ao fundo do poço, talvez você não tenha uma escada para sair desse poço, talvez você não tenha uma corda para sair desse poço. Você não tem a segunda chance. E não ter segunda chance significa várias questões sociais que estão presentes. Quando a gente não tem políticas sociais para essa galera, para a gente, para essa comunidade, para a periferia, para a favela, a gente tem o quê? Política de violência do Estado. Né? A gente vê, se acolhe, por exemplo, já acolhi parentes meus que a polícia foi lá, em vez de ajudar, falou pra gente que tinha uma função de ajudar no recolhimento e, na verdade, bateu nas pessoas. Então, ela entra como um lugar de violência. Né? A gente sabe, e eu penso muito que essa solução de abstinência, essa política antidroga não dá conta. E não dar conta, eu penso muito como a comunidade que eu vejo na comunidade na Baixada Fluminense faz para recolher essas pessoas e para ajudar de alguma forma. É claro, alguns casos a gente não consegue dar conta, eu já acompanhei vários, não só na minha família, mas na comunidade. Algumas pessoas conseguem sair com a questão do uso moderado, né? Quando a gente consegue atendimento no CAPS, quando a gente consegue, às vezes até ONGs mesmo, que fazem esse trabalho da questão dos danos, e consegue sair desse lugar e consegue até ajudar outras pessoas. Mas, infelizmente, outras não dão conta, porque vai para além do uso, né? Vai para além da saúde mental. E, às vezes, a gente está na questão a gente está na questão da saúde mental e a gente não tem uma ajuda, não tem um psicólogo, não tem uma rede que possa apoiar nesse sentido. Então, eu sinto muito que, às vezes, na maioria das vezes, no contexto que a gente está, eu vejo esse lugar que a gente acaba, essa violência contra as drogas, de forma geral, ela tem um público direcionado, um CEP, uma cor e violenta. Nesse cotidiano, o mundo se perde porque o álcool e drogas é colocado sempre como uma questão que não dá para aceitar, mas tudo mais. Mas tem pessoas que fazem esse uso de forma recreativa, por isso que a gente trabalha com redução de danos. Porque quando a gente fala que tem uma pessoa que mora em Copacabana, como eu tive essa experiência, na praia, e faz uso de crack semanalmente, aí fala, mas isso é verdade, é mentira, o crack é muito ruim. Aí a gente tem que conseguir ensinar que o crack e a cocaína, por exemplo, é a mesma droga. Só que uma se cheira e outra se fuma. Então não tem mais diferença na questão química. Então no corpo, a única coisa que existe é de quem pode usar e quem não pode usar. Porque a cocaína, quando dizem que usa, é uma coisa de elite. E quanto mais pobre você é, pior a qualidade dessa droga. E é disso que a gente tem que conseguir chegar para abarcar esse cuidado. E as universidades não querem fazer isso. Porque discutir sobre isso é discutir sobre pobreza, é discutir sobre racismo, é discutir sobre uma lógica de academia e de sociedade que não aceita esses lugares. Então a gente pode afirmar que hoje, nas políticas de saúde e da sociedade, em cima do que já foi acordado, existe uma inequidade em saúde e uma desigualdade com certeza, porque tem um cuidado desigual entre as pessoas, segregado por raça-cor. Quanto mais pobre você é e a sua pele da cor propicia o tamanho do cuidado que você vai ter e que acesso você vai ter. Porque eu não imagino, eu acho que vocês também não, que um cara vai chegar tranquilamente numa universidade, num lugar de especializado e dizer, eu quero me tratar porque eu sofro bastante com a minha realidade. E a pessoa vai falar, pô, beleza, então senta aí, vamos cuidar de você. Aí sabe que isso não é uma realidade. Alguns não conseguem nem sair das suas comunidades por medo da polícia, ou por medo, enfim, de várias outras coisas. Então discutir droga é discutir direito à cidade e direito à saúde. Penso nisso, eu visualizo quando eu entrei na universidade e vi as pessoas utilizando as drogas por situações recreativas. E como isso era era tranquilo, e elas não sofriam nenhum tipo de violência, e como isso, quando eu chegava na Baixada, eu via esse algo negativo, que não podia ter, que se tivesse ia sofrer alguma represária. Eu fico muito nesse lugar e pensando que resolver a questão com guerra das drogas só tem um lugar, essa guerra, é violentar pessoas negras, de pobres, da periferia e da favela.
a favela foi colocada nesse lugar de culpada, né? De quem vende, de quem consome, de onde sai tudo de ruim. Mas uma das coisas que a gente costuma trazer muito dentro das nossas formações, dentro do nosso trabalho, né, que é junto à favela, é um trabalho muito de base voltado para a juventude periférica, dentro de escolas, a partir das nossas residências, é que não tem plantação de nenhum tipo de substância dentro da favela, não tem laboratório para refino, não tem fábrica de arma. No entanto, tudo isso chega de forma aparentemente muito fácil e não questionável. Então, quando a gente para perceber, quando a gente começa a trazer essas informações, a gente vai gerando um clique ali, né, problematizador, do porquê, se a gente não produz nada disso, por que a gente sofre com todas as represálias? Porque no fim das contas a guerra não é as drogas, a guerra não é o tráfico de armas, ou a guerra são as pessoas, né? Então, assim, a gente hoje entende que a guerra ela é contra as pessoas daquele território, contra pessoas negras, contra pessoas periféricas. A guerra ela é contra um CEP específico. Ela não é a guerra ela não atinge a todos os endereços onde as substâncias são comercializadas, consumidas. A iniciativa entende que o debate de drogas precisa estar aliado a um debate de armas, né? Principalmente esse controle e produção de armas. O Brasil hoje é um dos principais produtores de armas leves. Tem gastos militares assim, absurdos, é o país na América Latina que mais utiliza gasto público direcionado para aquisição de armas, direcionado para gastos militarizados. E isso é muito sério, e a gente entende também que assistimos a uma ofensiva de tentativas de implementações de indústrias de armas no Rio de Janeiro, cada vez mais forte no Rio e no Brasil. E é preciso entender que dentro desse processo existe um interesse muito íntimo das relações do Estado, seja por omissão, a não investigação, o não controle, a não fiscalização e também uma participação ativa desse Estado com interesse em lavagem de dinheiro, em corrupção, em acumulação de lucratividade, em defesa de interesses individuais, e tudo isso a gente só entende se a gente tem um debate muito afiado do que é o Estado. Então pensar hoje a política de drogas, as políticas criminais de uma maneira geral, que estão relacionadas ao tráfico, vamos dizer assim, ao varejo das drogas, porque a gente tem níveis econômicos dessa grande empresa, que vamos dizer assim, que é o tráfico, vamos dizer. Então você tem níveis. Quando você entra no crime, o crime quase sempre é o varejo das drogas, você tem 3 Cs. Cadeia, caixão e tem mais um, cadeira de rodas. Então tem a coisa das mutilações que também estão envolvidas nesse processo de violência, né? E isso tudo, quando a gente olha para pensar quem elaborou a desumanização das pessoas negras e indígenas, especialmente no Brasil, quando a gente pensa por que se pensou esse processo de desumanização para garantir que essas pessoas possam sumir do mapa, mortas ou presas ou desaparecidas, você olha para quem é o proprietário, para quem é o político e para quem tem esse poder de determinar como essas coisas vão acontecer, né? E aí pensar a branquitude nesse lugar. Mas não é qualquer branquitude, é uma branquitude masculina, é uma branquitude auto-intitulada cristã, não só na religião, mas na sua cosmovisão de como ela olha para o mundo, do que ela percebe que é bom ou mal, de como ela constrói. E também é pensar como é que ela é privilegiada com esse processo, a partir também de uma lógica de gênero. Então são homens brancos, heteronormativos, que estão pensando políticas públicas que vão automaticamente punir ou usar esses outros corpos que não se parecem com eles para garantir os seus privilégios, suas propriedades, etc. Uma falsa guerra às drogas, né? De fato, ela está combatendo pessoas, ela está combatendo territórios, ela está combatendo grupos específicos, mas não as drogas. Porque as drogas elas continuam sendo consumidas em toda parte da cidade, nas áreas nobres, nos grandes condomínios de luxo. E, no entanto, lá não tem invasão, não tem abuso policial, não tem execução, como aconteceu na chacina do Jacarezinho recentemente. Então, a gente vê cenas de violência que só acontecem dentro das favelas. Então, pensar raça nesse processo é pensar desumanização, é pensar como é que você garante, por exemplo, que Cláudia Ferreira, uma mulher negra, mãe de 4 filhos, que cuidou de inúmeras outras crianças, possa ser arrastada
por um órgão do Estado, por uma viatura da polícia, em plena luz do dia, num domingo, em um dos bairros mais populosos do Rio de Janeiro. Então, pensar sobre isso e pensar que isso nunca teve um encaminhamento efetivo. Então, hoje a polícia continua matando, a polícia continua sendo acusada de crimes de violência sexual, a polícia continua violando direitos permanentemente em diversos lugares. Então, a gente tem um processo que é pensado para que ele possa continuar existindo, e essa forma ela é elaborada, executada e mantida pela branquitude. Para debater drogas, a gente precisa entender que a gente não está falando exclusivamente do menino jovem preto do varejo de drogas que está no pé do morro segurando o radinho. Não é nessa ênfase que a gente trabalha o debate de drogas. A gente entende que o debate de drogas e o debate de armas é de uma indústria, é de um comércio internacional, que tem uma participação ativa do Estado, inclusive. A gente está falando de uma das principais alavancas de acumulação de lucratividade do mundo. São estudos da ONU que a gente tenta entender, inclusive, porque no Brasil a gente não tem uma produção efetiva de drogas, mas há uma distribuição e um acesso livre a esse tipo de consumo, né? Entendendo que a gente não está fazendo um debate moralizante de uso de drogas ou psicotrópicos que a gente entende que o uso abusivo deles, desse tipo de psicotrópico, leva, evidentemente, a impedir que a gente raciocine, pense como uma sociedade, pense em avanços sociais e principalmente pense no projeto político da população negra. Quando a gente vai trabalhar debates politizados, entendendo que política e partidarização são algo completamente diferentes. Você consegue se politizar sem ser partidário a nada. Quando a gente vai trabalhar debates de politização em favelas e periferias, a gente percebe o como o debate de drogas é latente para essas pessoas e como as pessoas estão fazendo uso problemático, uso abusivo de drogas, impede, inclusive, que a gente possa construir uma consciência social crítica sobre o que está acontecendo nessa sociedade hoje, principalmente com a população negra. A gente fala sobre a temática de guerras de drogas e a gente tem que entender que ela é um verdadeiro sucesso. Ela foi pensada para matar, criminalizar e culpabilizar pessoas pretas em territórios vulneráveis. E ela cumpre esse papel muito bem. Então ela é um verdadeiro sucesso. A gente se ilude achando que a guerra às drogas é uma maneira de combater a substância, de combater o tráfico, de combater, mas não é. Porque se fosse essa a questão, mais uma vez, isso estaria sendo combatido fora desses territórios, porque a gente não tem plantação, a gente não tem fábrica de arma. Então, assim, não tem uma justificativa, né, para o que se entende como guerra às drogas no Brasil. Para fazer o combate à questão de drogas e de armas, é preciso, inclusive, combater a esse Estado, a esse modus operandi de um Estado violador que hoje define quem pode morrer e quem pode viver. E esse debate precisa estar muito bem aliado a um debate de compreensão que as drogas e as armas não podem ser vistas num debate moralizante porque são as principais mercadorias de acumulação do mundo hoje. Os gastos militares, o que a gente assiste na Ucrânia hoje, as guerras civis são principais alavancas de lucratividade para esse Estado e por isso elas não se põem fim apenas via políticas públicas de acesso à educação, saúde e moradia. Existe, de fato, um interesse de manutenção, inclusive, do racismo nesse processo. Porque o que a gente está falando aqui é de um debate racista, de uma sociedade fundada a partir da escravização de corpos pretos, das tentativas de impedir a vida e o acesso à dignidade à população negra e que hoje se mantém de pé a partir do sofrimento, do trabalho, da expropriação, da exploração, da subjugação de corpos pretos. Né? Somos a maioria populacional deste país e, infelizmente, ainda estamos em postos que nem de longe tocam o poder dessa estrutura. Inclusive, isso foi construído para ser assim. Não existe um equívoco ou não é algo aleatório que a mira do fuzil da PM esteja sempre em corpos pretos, né? E quem assina essa execução é um corpo branco. Então não dá para pensar efetivamente na sobrevivência do povo negro, não dá para pensar no fim dessa dita guerra às drogas sem pensar qual é o papel da população negra dentro dessa sociedade, principalmente o porquê esse arcabouço é tão letal para esses corpos pretos,
O debate de abolição para a gente não é um debate utópico, não é um debate distante da realidade, é um debate que acontece agora, que está na rua, porque se a gente for para a rua agora, as ruas gritam o fim da polícia. Né? Quando a gente vai num protesto de favela e periferia, a gente não está lutando apenas por direitos básicos, a gente quer que essa instituição seja derrubada. E entendendo que a sobrevivência hoje para a gente é nosso maior objetivo, pensar nas abolições, pensar na descriminalização das drogas é também pensar no projeto político do povo preto para ter uma emancipação e se manter vivo. Assim. Na iniciativa, a gente sempre gosta de pautar questões estruturais, porque a gente entende que a questão estrutural retira efetivamente a radicalidade dos processos, entendendo radicalidade como retirar da raiz a questão, né? Se aprofundar ao debate e entender que não basta apenas narrativas democráticas ou ditas de soluções simples, fáceis, via políticas públicas muito superficiais, para dar conta de um debate tão estrutural, né? Para dar conta de um debate que efetivamente impacta em vida de favelas e periferias, impacta em vidas negras, assim. E pensar saída para isso, a gente não consegue ver como não passar pelo fim da polícia e pelo fim das prisões. Muitas pessoas vão colocar como esse debate é utópico, um debate proselitista, mas eu só queria chamar a atenção que há 300 anos atrás era impensável pensar na liberdade do povo negro com o fim da escravidão. Então, pensar na abolição da polícia e pensar na abolição das prisões é um dever político de um papel social histórico que a nossa população possui. Porque há 300 anos atrás o nosso povo lutava por libertação de suas correntes. Eu acho que a partir de agora a gente luta por liberdade efetiva e, como a Angela Davis já coloca, a liberdade é uma luta constante.